começando mais um vídeo e hoje eu vim trazer este cachecol. Olha isso! Ele ficou bem grande porque eu usei 2 novelinhos desse aqui. Eu usei 2. E o resultado é esse aqui. Eu usei 2 porque cada novelinho desse vem 20 metros. Essa rendinha aqui. Tem 20 metros. Esse fio é o sensual geométrico da Círculo. Ele já vem aqui com os furinhos para a introdução da agulha. E aqui vem a sugestão de agulhas para trabalhar entre 5 e 7, né? Então pode ser 5, 5,5, 6, 6,5 até 7. Ou dependendo da sua tensão de ponto, porque tudo é questão de adaptação. Eu fiz esse cachecol aqui utilizando este fio, essa rendinha aqui, e um par de agulhas número 5. E aí ele ficou bem fofinho assim. Ele ficou com 1,70 m. Ele ficou bem comprido, então eu consigo fazer voltas, né? Olha, eu dobrando aqui no meio, eu consigo fazer assim e passar aqui por dentro. Existem várias formas de se usar o cachecol, né? Então fica bem assim, versátil. E fica bem quentinho também, olha só, levantando aqui, ó. Vai ficar assim. Então é isso. Esse fio não é difícil de trabalhar. Ficou com 1,70 m porque o segundo novelo veio um pouquinho maior. Apesar de aqui nos rótulos sempre vem aqui 20 metros, né? Olha, vem 20 metros. Porém, tem novelo que vem um pouquinho a mais, tem novelo que, né? Não sei o que acontece. Mas enfim, tamanho, comprimento total desse cachecol aqui foi de 1,70 m. Lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser. Então, se você quer aprender, ver como que eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo e depois não esquece de deixar aquele seu like bonito, gostoso e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso é muito importante e faz toda a diferença. E agora sim, vem comigo. Esse fio é o sensual geométrico da Círculo. Este novelinho aqui tem 20 metros. E aqui tem a cor desse fio, que é 351, e também tem a sugestão de agulhas para trabalhar, que tem variação entre 5 e 7. O tex desse fio é 3448. Tex é essa espessura aqui, é a composição dele, né? É o material que foi feito. Esse fio é assim. Ele é meio rendado e tem esses furinhos aqui. Esse fio aqui, essa rendinha, pode ser utilizada no crochê e no tricô. Eu me identifico mais com o tricô. Não é difícil trabalhar. Esse fio, essa rendinha, já tem aqui, olha, esses furinhos, esse abertinho, que facilitam bastante na hora de introduzir a agulha. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz isso aqui. Essa amostra eu fiz utilizando uma agulha número 5. E eu coloquei aqui 8 pontinhos. Então, vai formando esse efeito aqui de babadinho. Então, eu fiz uma amostra com a agulha número 5 e eu fiz também uma amostra utilizando a agulha número 7. E fica assim. Eu gostei mais de trabalhar com a agulha número 5. Mas, como diz aqui no rótulo, né, a sugestão é entre 5 e 7. Então, eu recomendo que se faça uma amostra para ver qual é a agulha que você
prefere utilizar. Então, aqui, ó, na agulha número 7, eu coloquei apenas 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou com esse efeito aqui, olha só, para um cachecol. Que lindinho que vai ficar. E aqui com a agulha número 5. Aqui eu coloquei 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou um pouquinho mais largo se eu for pegar aqui, olha, a diferença de um para o outro. Eu vou mostrar como que eu utilizei esse fio para ficar assim, com esse efeito. Lembrando que não é difícil, porque aqui nesse rótulo, olha, aqui no verso do rótulo, vem um pequeno passo a passo, vem explicando como começar o trabalho. Então, aqui já vem mostrando a fitinha, exatamente aqui os furinhos, como eu mostrei, a introdução. Então, aqui vem explicando. Então, eu vou começar utilizando um par de agulhas número 5. Lembrando que você pode utilizar a que melhor se identificar. Aqui nessa pontinha, olha, você pode perceber que não tem um acabamento legal. Então, isso aqui permite que o trabalho desmanche. Quem tem a habilidade de fazer uma costura pode dar uns pontinhos aqui, se preferir. O que eu costumo fazer? Eu dobro essa primeira pontinha. Eu tenho aqui, ó, um buraquinho, outro buraquinho. Então, eu vou dobrar o meu fio aqui, ó, para ficar buraquinho com buraquinho. E aí, eu costumo fazer mais uma dobrinha aqui, assim. Olha só. Então, os buraquinhos ficaram no mesmo lugar. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, em todos. Ó, nos 3. Introduzi aqui. E agora, eu vou pegar os outros pontos. Os buraquinhos podem ser pegos por trás, assim. Ou podem ser pegos pela frente, assim. E dessa forma, você vai colocar quantos pontos desejar, de acordo com o seu gosto. Eu vou fazer um cachecol. Para eu fazer o cachecol, eu vou fazer assim. Vou colocar 8 pontos na agulha. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos. Isso aqui depois eu vou esconder no acabamento. Tenho aqui 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu costumo passar os meus fios pelo pescoço. Eu tenho mais facilidade de trabalhar colocando o fio no pescoço. Então, com esse aqui não vai ser muito diferente. Eu vou tirar aqui mais um pedaço e vou passar no meu pescocinho aqui. Eu me sinto melhor trabalhando dessa forma, mas você pode trabalhar da forma que preferir. Eu vou pegar, olha, eu vou trabalhar com ponto tricô. Então, eu vou pegar os pontinhos pela frente. Pode trabalhar em ponto meia também, como achar melhor. Como eu vou trabalhar no tricô, essa parte aqui vai ficar aqui na frente do meu trabalho. Se eu for trabalhar com ponto meia, eu vou colocar essa parte aqui para trás e fazer o ponto meia. Assim, eu vou colocar o fio aqui atrás e vou fazer o ponto meia. Agora, né, nessa situação aqui, eu prefiro trabalhar com o tricô. Então, eu vou introduzir, ó, vou passar aqui minha fita para frente. Vou introduzir a agulha aqui, nesse fiozinho, nesse ponto. E vou pegar aqui, olha, o próximo buraquinho da fita, ó, a sequência. Tá vendo? Aqui, eu vou pegar esse buraquinho aqui. Então, eu vou colocar o fio aqui na frente, vou pegar esse furinho, introduzo aqui, pego o ponto e vou fazer assim, ó, introduzir e vou fazer o ponto tricô aqui.
assim. Vou repetir, é só repetição. Eu vou introduzir a agulha aqui e vou pegar, ó, o próximo pontinho, assim. E vou fazer. Mais uma vez, introduzo a agulha aqui e faço o pontinho. De novo, introduzo aqui e faço o pontinho. Introduzo a agulha aqui e faço o pontinho. Vou seguindo assim. Introduzo a agulha aqui e no buraquinho. Aqui no final, eu tenho aqueles 3 pontinhos da dobra que eu fiz inicial. Eu vou pegar aqui, ó, todos eles de uma vez só e vou fazer um ponto. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos juntos, eu vou transformar em um só, ó. Introduzo aqui no furinho, no próximo furinho, e assim eu finalizo. Então, eu vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei aqui no final, o que que eu vou fazer? Como se fosse o tricô com um fio normal. Vou virar a agulha, assim. E eu vou repetir o processo. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro pontinho e vou seguindo normalmente, assim. Mais uma vez. Assim. É só seguir até o tamanho desejado do trabalho. Esse fio, eu sugiro cachecol. E não precisa ser muito grande. Como ele já tem esse efeito aqui de babadinho, não é necessário dar muitas voltas no pescoço. Eu, pelo menos, não gosto de muito comprido, não. Mas tudo depende de adaptação e do gosto pessoal de cada um, né? Então, olha, eu cheguei aqui no finalzinho. Vou só virar e seguir até o tamanho desejado. Para você ter uma noção de diferença de agulha. Com a agulha número 7, um novelo, eu consegui fazer mais carreiras do que com a agulha número 5. Porém, com a agulha 7, eu coloquei menos pontos. Eu fiz com 6 pontos e ainda me sobrou um pedaço ali de renda. Com a agulha número 5, eu coloquei mais pontos. Eu coloquei 8 pontos e o novelo já acabou. Eu já tenho aqui, ó, somente essa pontinha aqui. Eu não posso esquecer que aqui com a agulha número 5, eu coloquei 8 pontos. E aqui na agulha número 7, eu coloquei apenas 6. Se eu tivesse colocado 8 pontos aqui na minha agulha número 7, eu não ia ter esse comprimento maior do que esse e nem me sobraria esse pedaço aqui. Porque eu ia acrescentar em cada carreira 2 pontos para ficar a mesma quantidade. Então, ia sair até menor do que com a agulha número 5. Olha, eu estou com o mesmo tamanho. Aqui. Não é, minha filha? Lá vem ela conferir. Né? Confere aí pra mamãe. Não? Então tá bom, então não confere não. Eu teria aqui menos carreiras, com 8 pontos. Então, eu continuo gostando de trabalhar com a agulha número 5. E agora que eu já terminei aqui, eu vou fazer a emenda do segundo novelinho, porque eu quero um comprimento um pouquinho maior. Com um novelo dessa fita, dessa renda, eu consegui obter 68 centímetros. Então, eu realmente preciso de 2 novelinhos
para concluir um cachecol. Eu preciso de mais um desse. Então, eu preciso de 40 metros para fazer um cachecol com esse fio, utilizando a agulha número 5 e 8 pontos. Se eu colocar menos pontos, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, ok? Eu já cheguei aqui no finalzinho do meu novelo. Eu fiquei apenas com esse pedacinho aqui. E eu vou fazer exatamente como eu fiz no início. Eu vou dobrar, aqui já tá aberto, ó. Então, eu não vou considerar esse aqui. Eu vou dobrar como eu fiz no início. Assim. Olha, buraquinho com buraquinho. E mais uma vez, buraquinho com buraquinho. Dessa forma. E agora, eu vou fazer aqui o meu pontinho tricô. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou começar assim. Eu vou introduzir a agulha primeiro aqui, no ponto que tá na agulha. E vou introduzir a agulha agora nesses 3 pontinhos, ó, nesses 3 buraquinhos. E vou passar aqui por dentro, assim. E vou fazer o tricô. Eu fiz aqui o meu primeiro ponto. Para eu fazer agora o segundo, eu já vou utilizar este novelo aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dobrar aqui, um buraquinho com outro buraquinho, e mais uma vez o outro buraquinho. Se você não quiser fazer dessa forma, não tem problema. É só você pegar um buraquinho e depois, no acabamento, dar uns pontinhos com uma agulha normal de costura. Então, eu vou introduzir aqui a agulha no próximo ponto. Eu já fiz um ponto. Vou introduzir a agulha aqui e pegar, ó, os 3 furinhos. Os 3, ó. Cadê o outro? 2, 3. E vou fazer aqui o segundo ponto. Agora, eu vou seguir normalmente. Ó. Introduzo aqui na agulha, sempre introduzir aqui na agulha primeiro. E aí, com a fita que tá no novelo, eu introduzo depois e vou fazendo. Como eu gosto de passar no pescoço, eu acho que pra mim fica muito mais fácil, eu faço dessa forma. Eu pego aqui, ó, a fita, na sequência, ó, tá assim. Aí, eu passo no pescoço. Vou segurar aqui pra não escapar. Pronto, ó, passei no pescoço. Então, já fica aparecendo pra mim onde eu tenho que pegar os pontos. Então, eu vou seguindo. Introduzo a agulha no pontinho e venho aqui, ó, no próximo furinho. Tá vendo? Ó, no próximo. E agora, eu vou repetindo isso aqui, essa sequência, até o tamanho desejado. E aí, no final do trabalho, é só dar uns pontinhos ali, para que fique fechadinho ali aquela parte da emenda da fita. Olha, eu virei aqui o trabalho e vou seguindo. Pego o pontinho e pego aqui o buraquinho. Pego o pontinho e introduzo aqui a agulha, ó, no furinho. Eu passo no pescoço e eu acho que fica mais fácil e mais rápido para eu fazer. Mas cada pessoa trabalha da forma que preferir, da forma que achar melhor. O tricô é para relaxar, não é para estressar. Olha só. Aqui eu vou pegar esses 3 pontinhos e vou fazer um só. Eu tenho que prestar atenção aqui nessa parte da emenda, para que esses 3 pontinhos não aumentem aqui o trabalho, para que eu continue com os meus
8 pontos, eu não posso esquecer. Então, eu aqui já fiz um ponto, agora eu vou repetir, vou pegar esses 3 pontinhos e vou fazer um só. Terminei aqui, vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Esse aqui é um fiapinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou mantendo os meus 8 pontos. E agora sim, com o meu segundo novelo, eu vou seguir até o tamanho desejado que eu quero. Eu já cortei aqui o fio, fiquei apenas com esse pedacinho. E agora, eu vou enrolar aqui para poder passar por dentro do pontinho e travar o serviço, né? Aqui. Eu vou usar esse alfinetinho aqui para auxiliar, porque pode escapar toda hora e eu não conseguir essa proeza. Então, deixa eu enrolar bem aqui. Pronto, agora eu vou passar aqui dentro desse pontinho. Oi, tá escorregando. Pronto, olha, passei. E agora sim, eu travei. Vou soltar aqui o alfinetinho. E agora é só dar uns pontinhos aqui, ó, para finalizar o acabamento, para não ficar essa ponta assim. Então, é só, olha, virar aqui e dar uns pontinhos. E dessa forma, o cachecol está prontinho para ser usado. Me sobrou esse pedacinho aqui, ó, do segundo novelo. E é isso. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se não for inscrito, isso é super importante e faz toda a diferença. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.